Olá, empreendedores e empreendedoras. Mais uma vez um privilégio ter vocês aqui comigo. Hoje a live número 7 dos Códigos do Empreendedor. Temos vivido dias incríveis, maravilhosos, com toda essa galera que tem passado por aqui nas lives anteriores, e virão com certeza empreendedores incríveis. Daqui um pouco está chegando aí um profissional maravilhoso, incrível, grande amigo, um empreendedor lá do sul, mais sul da onde eu tô, que é Pelotas, e ele está lá em Arroio Grande, quase perto do Uruguai. E certamente hoje nós vamos ter um belo bate-papo, porque com certeza esse é um profissional acima da média. Se você tá aí, gosta do tema, já vou te pedir que tu clique aí no aviãozinho e vai encaminhando para pessoas que talvez você acredite que possam querer revelações de códigos do empreendedor, né? Se você é empreendedor, se você é empreendedora, se você tem desejo de empreender, está pensando como empreender, hoje a gente vai ter grandes revelações com o João. O João está me compartilhando aqui que ele não está conseguindo entrar lá. Oi, Vera. Tem uma galera aí. Então, agora mesmo eu estava... Antes de começar a nossa live, eu estava lendo uma frase que me chamou muita atenção, né? E quando a gente fala de empreendimento, quando a gente fala de empreender no nosso negócio, é uma ideia muito útil. Aí ali dizia o seguinte: o melhor momento para a gente colocar em prática uma ideia é quando a gente tem a ideia, no mesmo dia. Por quê? Porque necessariamente, às vezes surgem ideias incríveis na nossa mente, e aí, nessa hora que surge a ideia, se a gente não coloca em prática, começa a entrar aqueles pensamentos limitantes, as crenças limitantes. E aí essa ideia começa a morrer devagarinho, e às vezes ela fica para trás. Então, eu acredito muito que toda ideia que vem, que surge, ela precisa ser colocada vamos dizer assim, em prática o mais rápido possível. Só um minutinho. Tati, conversa com o João Vicente, de repente você tem outro perfil para entrar, ele não está conseguindo entrar. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Estamos resolvendo aqui, o João Vicente está com um pequeno problema para entrar lá. Tira o volume do teu celular, por favor. Volume. Entrando mensagem, fazendo barulho. Ah, legal. Então, pessoal, o João tá lá se preparando para entrar. Escreve para mim aí quem tá na live, por favor, quem já empreende. Só me acena aí, ó, eu empreendo, eu já tenho negócio, ou eu gostaria de ter negócio. Escreve para mim para que eu possa ter ideia de quem é você que está aí do outro lado. Se você também trabalha para alguém, você coloca aí, escreve aí nos comentários, ó, eu trabalho para uma empresa, empreendo para uma empresa, enfim. Me conta quem é você. A gente sabe que empreender no Brasil, em qualquer lugar no mundo, né? Eu diria que ainda assim a gente olha para o Brasil. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países fora do Brasil, na Europa. Ó, o Paulo, opa! Fala, Paulo, querido. Lá de Canguçu, coisa boa, querido. Olha, o Pablo. Isso aí, Pablo. Eu sei que você é um baita empreendedor, cara. Ó, marca aí, meu. Nós temos que fazer uma live também, tá? Tu tá convocado, querido. Tu é um cara pra gente falar aí, e quem quiser também se colocar à disposição, certamente vai estar aqui comigo nas próximas lives. Não sei se tu já tá sabendo, Pablo, eu tenho uma meta de fazer 77 lives revelando códigos de empreendedor, né? E eu estava falando que às vezes as pessoas reclamam aqui no Brasil, é muito difícil empreender aqui. Gente, eu vou dizer que se a gente for pegar outros países mais desenvolvidos,
às vezes todas as ideias que a gente tem aqui já são executadas em outros lugares. Então, no Brasil, ainda há uma grande oportunidade de a gente empreender. É certo que a gente tem um monte de desafios, a carga tributária é algo bastante elevado no nosso país, mas ainda assim é o que nós temos e é com isso que a gente tem que lidar. Eu vejo que tem muita gente boa, muita gente boa que poderia empreender, mas às vezes o medo de começar, o medo de investir, o medo de colocar a cara a tapa privam muitas vezes de iniciar um negócio. E infelizmente grandes ideias, infelizmente grandes negócios deixam de nascer porque o medo foi mais forte, né? Empreender requer de cada um de nós busca constante. Todo empreendedor precisa ter essa clareza e eu venho falando isso aqui todos os dias. Aliás, o grande propósito da gente estar aqui, necessariamente aqui, o que está sendo abordado está muito mais ligado a que as pessoas assistam os empreendedores e modelem seus atos, seus comportamentos, do que propriamente ferramentas ligadas a negócio. Veja, eu e você podemos entrar no Google hoje e buscar diversas ferramentas, diversas planilhas, um monte de coisas que já estão disponíveis na rede, que poderiam ser aplicadas a negócios. Mas o que a gente tem aqui de muito rico nesse bate-papo com empreendedores é a gente poder ouvir essas pessoas e ver como elas se comportam frente a desafios, como é que elas agem quando surgem novas oportunidades, como é que elas se comportam quando entram em um processo de crise financeira. Então a gente tem visto tudo isso aqui, diversas histórias, mas que nada mais eu tenho como propósito é revelar para que as pessoas tenham consciência de que mesmo que a gente possa enfrentar todos os desafios, mesmo que o cenário possa ser extremamente desafiador, ainda assim é possível. Por quê? Porque tudo que a gente anseia, tudo que a gente quer está na nossa cabeça. Então quando a gente se permite amadurecer, evoluir, se desenvolver, as possibilidades se ampliam. Eu costumo dizer que quando uma empresa quebra, antes quebra a cabeça do seu dono ou dos seus sócios. É incrível isso, mas é uma dura realidade. Então, à medida que a gente começa a alimentar coisas ruins, então todo negócio começa a entrar em declínio. E ao mesmo tempo, quando a gente estabelece uma mudança de mentalidade, que a gente começa a olhar para frente e começa a estabelecer uma visualização mais próspera do nosso negócio, veja, é incrível, a coisa começa a acontecer. E aí, o que é bom deixar claro? Às vezes a gente tem isso muito claro dentro da nossa própria realidade, dentro dos nossos próprios limites. Às vezes você olha assim, tem um negócio numa rua que está quebrando e o outro que está prosperando. Aí você fica pensando assim, como é que pode, né? Eu quando ia em feiras assim, eu ficava impressionado, ficava observando como é que podia que às vezes um stand numa feira estava lotado de pessoas e uma outra ao lado, uma pessoa sentada, triste. Eu não sei se você já viu isso, já acompanhou isso em alguma feira que você tenha ido. É engraçado. Mas o que muda? Energia. O João Vicente. Então, descruza os braços que eu acredito que é contigo, meu querido. Ele tá lá? Tá com desafio? Ele está, mas ele disse que ele acha que o Instagram bloqueou ele por algum motivo, ele não consegue entrar de lugar nenhum. Então é a live que você vai fazer da música da Sofia. Maravilha. Aí, aqui tá a Tati. Muita energia para todo mundo. Com certeza vai ser um desabrochar aí. Preparem seus corações que a live hoje vai ser especial. De repente, assim... Não tem uma outra conta de alguém da Então, eu falei pra ele entrar pela conta dos meninos e ele disse que tá tentando e que também tá dando bug em todo mundo. Então, pede pra avisar lá quando é que... Certamente. Então, é contigo. Tamo junto. Sei que então quem é isso. tiver contigo vai gente, aí assim, me diz aí de onde que você tá falando, por favor. Quero saber de onde você está, que cidade você está, pra gente se conectar e estar próximos. Isso é um bate-papo. Quem está chegando aí, eu vou acenando.
Vou dando oi para cada um de vocês. Me escreve aí, da onde que você está falando. Tem gente chegando aí. Deixa eu compartilhar com vocês. Esses dias eu estava pensando aqui, a gente tem feito o nosso negócio de casa, né? Eu empreendo no campo digital, o nosso know-how aqui na região é trabalhar com desenvolvimento de pessoas através de empresas, mas com a história da pandemia a gente tem feito muito trabalho e mentoria online. Então a gente tem estado muito por casa, eu tenho tido a bênção de poder criar minha menina, ela tem 1 ano de idade, então a gente tem convivido muito tempo junto. E obviamente que todo empreendedor precisa estar com a mente aberta, pensando sempre como pode otimizar os negócios. E aí, uma coisa que eu escuto muito aqui em casa são músicas infantis. E aí, o outro dia eu estava ouvindo aquela música que talvez todo mundo já tenha ouvido algum dia na vida, que fala assim: cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E aí vai se repetindo, depois diz olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Eu fiquei pensando assim, o que esse negócio pode ter a ver com empreendedorismo, com empreendedores, né? Então, vamos pensar o seguinte: se você quer empreender, necessariamente é fundamental que antes de começar um projeto ou de estabelecer mudança dentro da tua empresa, se você tem que resolver algum tipo de desafio, de problema que está acontecendo dentro do teu negócio, qualquer coisa que esteja ligada a fazer algo novo e diferente dentro de um empreendimento. Primeira coisa, você tem que começar a estabelecer clareza a respeito daquilo que você anseia, a respeito daquilo que você deseja. Por isso, cabeça. Então, quanto mais clareza você tiver na mente daquilo que você quer. Veja, hoje eu estava conversando com um casal de amigos e falava exatamente sobre que um negócio, ele tem necessariamente que estar claro na nossa cabeça. E mais do que isso, se ele puder ir para o papel com as diretrizes, com aquilo que a gente acredita que é uma linha de conduta, quanto mais isso estiver claro e tiver escrito, mais fácil será do negócio andar e de prosperar. Eu já repeti isso aqui e vou falar hoje. Segundo os dados do Sebrae, a maioria das empresas que abrem, elas quebram em no máximo 2 anos. Onde é que está o problema disso? A maioria dos empreendedores começam negócios porque, primeiro, talvez viram alguém e achavam que aquele negócio era bom porque dava dinheiro. E aí depois as pessoas não fazem nenhum tipo de planejamento financeiro e quando já começa assim, o desafio fica gigante. Às vezes dá certo, às vezes dá a sorte de dar certo, mas na maioria das vezes não dá. Isso são dados, são números do Sebrae, não sei o que estou falando isso. As empresas quebram. Por quê? Porque antes não estava formatado, não estava claro na cabeça. Então, minha dica para você, se você ainda está para iniciar um empreendimento, ou se você já empreende e não tem clareza ainda do rumo, do propósito, da onde que você quer que a sua empresa chegue, a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer a clareza disso. Se tiver na cabeça, maravilha, mas se sair da cabeça para o papel, será maravilhoso, será fantástico. Depois vem a parte dos ombros, né? A música lá é cabeça a ombro. O que significa isso na realidade do mundo empreendedor? Eu creio muito que o ombro significa a nossa postura, a nossa energia, ou seja, como é que você está se portando para o teu negócio? Qual é a tua postura, né? O que você tem feito? Como é que você tem encarado os desafios que esse negócio traz para você? Que postura você tem colocado? Você se coloca numa postura de defensiva? Você se coloca numa postura de vítima? Ou quando surgem os desafios, você se coloca numa postura de oba, problemas, vamos resolver, sabe? Então eu acredito muito que todo empreendedor ele precisa ter essa consciência de que a postura manda tudo. Eu lembro que uma vez eu li um livro
E falava que uma pessoa tinha sido cega por anos da vida dela. Anos. E por um milagre ela conseguiu voltar a ver. E ela se maravilhava olhando, quando ela lavava a louça, ela se maravilhava olhando a cor do arco-íris nas bolhas de sabão, né? Então ela tinha o privilégio, o prazer de lavar a louça. Quando para muitos talvez lavar a louça seja um saco, seja difícil. Qual é a sacada que eu tiro dessa história? É que independentemente falando de algo tão simples que é dentro da casa da gente, mas a gente traduz isso para o mundo dos negócios. Qualquer coisa que seja um pouco mais chata de fazer, um pouco mais dolorida de fazer, talvez algo que você não goste de fazer. Você vai precisar encontrar prazer nisso, porque ou você faz com sofrimento e passa o dia inteiro reclamando, ou você coloca a energia e o prazer que essa pessoa teve quando passou a enxergar as bolhas de lavar a louça. Então você tem que encontrar o arco-íris nas atividades que você precisa fazer e transformar a tua postura para uma postura mais equilibrada, mais feliz e atenta e pronta para resolver desafios. Porque todo empreendedor, veja, qual é o empreendedor que tem sucesso? É aquele que tem ciência de que ele abriu um negócio para resolver problemas. Um empreendedor surge e um empreendimento surge para resolver um problema. Aliás, toda coisa que a gente faz, todo negócio que a gente abre, ele surge para resolver um problema. Entende? Então, nenhum tipo de negócio que você criar, que você abrir, ele não vai deixar de ter problemas. Todos os negócios terão problemas. Quanto maior o problema, maior o nosso aprendizado. Então, eu costumo dizer, aliás, eu acho que a palavra problema ela ficou muito desgastada. Então, eu no meu vocabulário, costumo trocar a palavra problema por desafio. Então, se você quiser fazer o mesmo, quando tiverem desafios, esteja feliz, esteja pronto para resolver. Tem um monte de gente aqui que escreveu. O João Vicente entrou. Não, o João Pedro. Vamos lá. Pelo João Pedro. Vamos ver se consegue entrar aí, João. Ô, amigo, me perdoa. Não sei o que houve, viu? Realmente não sei o que houve. Ô, João, você estava falando de problema agora. Sabe que um bom empreendedor tem que ter sede por problemas, né? Eu vou te dizer uma coisa. Até ontem, na tua live com o Guilherme, eu estava ouvindo se tem uma coisa que eu gosto de ter em mãos, é um problema. Que, na verdade, ele fica pouco tempo nas minhas mãos. Esse durou um pouco mais. Mas não tem problema. É muito legal isso, porque a gente está falando de empreendedorismo, né? E eu tenho repetido isso nas lives. Tem pessoas que, às vezes, trabalham... Pode ser alguém que já trabalhou para ti, e que, né, talvez olhava para você e dizia assim, cara, o João Vicente está ganhando dinheiro, eu vou abrir uma padaria também, eu vou abrir um negócio também porque ele está ganhando dinheiro. E aí quando o cara se lança, ele vai entender que ele queria os louros da vida do João Vicente. Agora o trabalho que o João Vicente fazia, ele não quer. Parece até que tu ouviu uma reunião que eu tive ainda hoje com o pessoal da padaria. Eu tenho uma padaria em Arroio Grande, para muitos que não me conhecem, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. É muito fácil as pessoas olharem de fora e elas quererem aquilo que tu tens, mas pagar o preço daquilo que tu tens ou daquilo que você quer é muito difícil. Aí a gente se depara com isso e diz, bom, eu acho que vai ser mais fácil eu trabalhar para alguém. E é isso que acaba acontecendo muitas vezes com pessoas que acham que o empreendedorismo é muito fácil. Para pessoas que... Bom, eu empreendo desde os 21 anos de idade. Bom, então tá, vamos abrir esse parênteses aí e vamos lá, vamos começar do começo, né? Mais simples. Conta para nós aí quem é o João Vicente, onde nasceu. Vamos voltar um pouquinho, João, e aí depois a gente entra na parte do homem de negócios. Bom, João Vicente nasceu em Arroio Grande. Eu sou de uma família de agricultores.
Meu pai e minha mãe sempre plantaram arroz e vem daí um pouco a minha parte de empreender. Minha mãe foi professora por um bom tempo da rede municipal daqui de Arroio Grande. E eu sempre tive na minha cabeça um sonho de colocar um negócio para mim. Fui estudar. Desde menino, desde menino. Desde os 16 anos de idade. Eu tinha uma vontade de ter um negócio para mim. Bom, antes dos 21 anos, aos 21 anos eu tive um outro negócio, mas antes dos 21 eu tive um bar em Arroio Grande, um bar de verão, que era uma vontade que eu tinha de ter um negócio para mim. Quebrei a cara, é lógico, né, que eu quebrei a cara. E, bom, fui estudar em Pelotas, eu fiz 3 anos de análise de sistemas. Faltava um ano, eu já estava fazendo o meu TCC, e eu percebi que a análise de sistemas não era o meu negócio. E eu simplesmente cheguei em casa e eu tinha falado para minha mãe, disse, olha, eu fiz a minha transferência para a administração. E aí eu comecei os meus estudos em administração, depois fiz pós-graduação e por aí vai. Quero voltar aqui, tá? Porque talvez tenham adolescentes aqui ou jovens que estão ouvindo. Porque não é fácil tu tá em casa, né, teus pais daqui a pouco estão criando uma expectativa a teu respeito, e tem que ter coragem de chegar em casa e dizer que tá mudando o curso, né? Porque eu treinei muita gente, João, que mesmo depois de velho foi voltar, né, de mais idade, foi voltar a fazer aquilo que ansiava fazer. Porque às vezes os jovens eles acabam entrando numa pressão. E diga lá, né, diga-se lá de passagem, para um adolescente, para um jovem, não é nada fácil, porque ele talvez tenha que decidir o rumo da vida dele ainda com pouca maturidade, né, é bastante complexo. E tem muita gente que acaba entrando numa faculdade porque os pais querem, ou porque a família quer, e daqui a pouco o cara está lá no meio e ele começou a ver que não é nada daquilo que ele queria. Só que muitos se veem obrigados a terminar e depois vão viver uma vida infeliz, né? Então, nesse ponto, tem que ter coragem, né? Bom, eu te confesso que realmente na época que eu falei isso aí para os meus pais, eu estudava na Universidade Católica, né? E não foi nada fácil, realmente. A minha mãe queria que eu terminasse pelo menos o curso e que depois eu procurasse um outro curso. E eu disse, não, eu acho que você tem que se permitir errar. Hoje eu estou passando por isso com o meu filho, né? O meu filho no 3º ano do ensino médio, e a gente conversa muito sobre a universidade dele. Eu dei o meu parecer, mas não adianta nada eu dar o meu parecer, eu não pressiono ele. Ele tem que escolher, é a escolha dele. E também, se não der, se permita errar e escolha de novo, faça outra escolha. Não adianta ficar aos 30 anos de idade um profissional frustrado. Eu estou formado, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um administrador, mas eu sou frustrado. Não pode ser assim. E desde que eu passei para a administração, cara, eu me realizei. Eu sou um cara simplesmente realizado com o que eu estudo. Eu tenho livros e livros e livros de administração. Eu estudo, eu leio. Bom, você sabe, a gente já conversou algumas vezes, eu acordo, assim como tu fez a tua live às 19h27, eu acordo todo dia, de domingo a domingo, feriado, eu acordo às 4h53 da manhã. Para quê? Para ler. Eu vou ler. E esse é um pouco do João Vicente, tá? Não sei se eu cheguei a responder um pouco da tua pergunta, mas... mas é isso aí. Bom, eu estudei, aí eu saí de Arroio Grande, fui para Pelotas. Depois de Pelotas, eu coloquei uma mochila nas costas e eu fui trabalhar no Banco Real, em Florianópolis. Eu fui morar eu e André, os dois foram juntos, né? André depois entrou 2 anos depois no Banco Real. Fiquei 13 anos, fui transferido para João Pessoa, na Paraíba, e eu estava pedindo transferência para Pelotas. Mas o engraçado disso tudo, Fabiano, voltando à questão do empreendedorismo, tá? Trabalhei depois num laboratório farmacêutico, eu saí de Arroio Grande e eu falei para mim mesmo, eu vou voltar. E eu vou voltar para empreender na minha cidade. Cara, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que deve estar aqui, né, que não só vive numa cidade média como Pelotas ou outras cidades maiores. Eu tive a oportunidade de morar em cidades... eu morei em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, mas hoje eu moro numa cidade de 18 mil habitantes. Empreender no país, no Brasil, já é difícil, né? Por inúmeros fatores, carga tributária, questão trabalhista também. E empreender numa cidade pequena é mais desafiante ainda. Mas eu gosto do desafio.
quem quer empreender tem que gostar do desafio. E isso tem que ser diário. Sabe eu vou abrir um parênteses aqui, não para contrariar o teu argumento, tá? Mas esses dias eu conversava com alguém também, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pela Europa e tudo mais. E aí a gente fala assim, que empreender no Brasil é difícil. Empreender em outros países desenvolvidos é muito difícil, porque na realidade, tudo que aqui às vezes a gente começa a pensar que é uma boa ideia, em outros países bem desenvolvidos, o negócio já está rodando há muito tempo. Tem um cara em cada esquina melhor do que você. E lá, sim, lá o critério de, vamos dizer assim, de desempate de quem vai levar o negócio é sempre o cara melhor, o cara mais bem preparado. Então, eu costumo dizer que ainda, por mais desafio que esse país seja, na questão de carga tributária, nas questões trabalhistas, ainda assim, nós estamos num oceano azul de oportunidades. O que é que talvez falte? E aí eu tenho clareza, João, que os frutos que você colhe hoje não é simplesmente porque você tomou a decisão de abrir um negócio e porque você teve sorte. Não é isso, né? A gente sabe que os bastidores de qualquer negócio, aquilo que eu falei antes, todo mundo quer os louros, mas ninguém quer o trabalho, né? Então, veja, o que eu acho que é interessante dizer assim, sim, nós temos um país onde tem que pagar muito imposto, tem muita carga tributária e a lei, né, muitas vezes não privilegia o empreendedor, mas sim a classe trabalhista. Mas eu costumo dizer assim, eu ainda quero ser um dos maiores pagadores de impostos desse país. Claro, não tem dúvida. Bom, isso aí que tu tocou, eu te falo, a gente faz malabarismo com a questão de impostos, com a questão de administrar funcionários, de administrar, vender, e ainda, além de tudo, tu tem que vender. Mas é claro, faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Veja bem, quando eu quis empreender, quando eu abri a padaria, eu já sabia disso. Eu já sabia disso aí. Mas é uma questão de que, de repente, para quem está nos ouvindo e gostaria de empreender, saiba que tem que contar com isso. O planejamento, isso aí. Fabiano, o planejamento tem que ser feito. E talvez seja a parte, talvez não, é a parte mais chata de tu ter que abrir um negócio. Um plano de negócios. Porque é onde tu vai conhecer o teu negócio a fundo, amigo. Porque se tu não fizer isso aí, eu sei porque eu já quebrei a cara algumas vezes. E foi doloroso, viu? E foi doloroso. Mas a gente aprende. Eu não sei se estava me ouvindo, mas eu estava falando sobre uma analogia que eu fiz sobre uma musiquinha de criança. Tu não estava ouvindo, João? Não. Eu não tenho medo de contar, mas depois vai acontecer uma live só para a gente falar disso. Mas com a história da pandemia, a gente está aqui por casa e a minha menininha agora passa olhando o desenho, né? E aí tem aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Uhum. Olhos, ouvidos, boca e nariz. O que isso tem a ver com empreendedorismo? É o que você estava falando. Todo empreendedor precisa ter um planejamento, né, muita clareza aqui na mente. E depois que está aqui, tem que ir para o papel. Então, um bom planejamento para qualquer tipo de negócio é indispensável. Não tem dúvida. E é o que você estava falando. Fabiano, eu te digo uma coisa assim, ó. Eu tenho a padaria em Arroio Grande há 8 anos. Tá? E talvez agora, nesses 8 anos, olha o quanto que a gente passa. Cara, a gente está falando de 8 anos. Talvez agora eu esteja passando pela melhor fase da minha padaria. Mas não porque... Não, o João Vicente está ganhando dinheiro. Cara, isso é fruto do trabalho. Eu costumo... Uhum. O empreendedor que se preza, e eu sou assim, ele não trabalha pelo dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que você faz, amigo. Senão não adianta. Não vai vir. Se você faz bem o seu trabalho, ele vai vir. E talvez eu esteja passando pela melhor fase dentro da minha padaria, porque eu estou tão focado, que eu estou lá dentro. Eu estou dentro junto com os funcionários todos os dias. Eu começo às 7 horas da manhã junto com eles e eu estou passando receita, estou fazendo custo de receita, conversando com eles. Coisa que eu fazia às vezes e não fazia do jeito que eu estou fazendo agora todos os dias, de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo, talvez eu estou dando vamos dizer assim, uma folga para eles, né? Porque eu estou lá e talvez eu esteja tirando um pouco eles do conforto, sabe? Que aquilo que eles estavam fazendo, eu estou refazendo de uma outra forma. Nós temos que pesar, nós temos que fazer a receita do jeito certo e tudo.
isso às vezes incomoda, mas é a parte boa e a parte que no final ela te dá uma satisfação, tanto para mim quanto para eles também. Eu não estou ali para fiscalizar, não estou ali para... eu estou ali para a gente fazer melhor, é isso. E todo mundo está aprendendo. Me diz assim, nessa tua caminhada aí, desde dos teus 21, assim, teu primeiro negócio, foi fácil, foi simples, como é que foi, assim? O primeiro empreendimento real, assim. Bom, eu vou tirar o bar, tá? O bar foi uma aventura de verão que eu fiz. Não foi fácil, eu trabalhava no Hospital São Francisco de Paula, aí em Pelotas, eu fazia a estatística do hospital, e era quando eu também fazia análise de sistemas. E quando eu entrei no hospital, né, eu tenho um jeito fácil de conquistar amigos, eu consigo, eu me deixo influenciar e eu também influencio. E eu conheci um amigo que, olha só, olha como são as coisas, aí para te ver como realmente não foi fácil. Eu conheci um amigo que nós decidimos que nós íamos sair do hospital e nós íamos abrir uma serigrafia. Essa serigrafia, ela nada mais, nada menos do que ela foi em Palmas, no Tocantins. Simplesmente a gente decidiu que ia abrir em Palmas. E nós abrimos no Tocantins, em Palmas, a primeira serigrafia, o meu primeiro negócio, que era chamada Companhia Tchê Artes Serigráficas. Amigo, foi pavoroso, mas assim, o aprendizado teve. Lá, com essa serigrafia, eu já descobri que a minha parte, o que eu gostava de fazer era vendas. O meu parceiro, que eu realmente não conhecia absolutamente nada de serigrafia, só conhecia o cheiro da tinta ali, porque já tinha feito algumas camisetas e tal, era só o ambiente de serigrafia, eu não conhecia. E o amigo que estava junto comigo, ele fazia toda a parte, e aí depois, claro, eu aprendi, né? Mas o comercial era eu que ia para a rua. Durou 6 meses. Durou 6 meses o negócio. Prejuízo grande? Não foi um prejuízo grande, porque também a gente não fez grandes investimentos, tá? Claro, na época, para nós, realmente, nós pegamos toda a nossa rescisão, então para nós, na época, foi um prejuízo grande. Vamos dizer assim, hoje, temos de hoje, sei lá, tipo 25, 30 mil reais. Tá? Eu costumo dizer que aí não é nem a questão financeira, mas você empreendeu parte da tua vida ali, né? Claro, perfeito. Bom, não deu certo, né? 6 meses se passaram, nós fechamos o negócio e cada um para um lado. Esse meu amigo hoje, ele mora no Pará, em Belém. Ele trabalha num hospital, é administrador de um hospital. E eu segui minha vida. Então, daí, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, foi aí que eu decidi cursar administração. Cara, é o gancho, né? Aquele gancho diz assim, parece um pouquinho, tá errado o jeito que eu estou fazendo e eu quero fazer do jeito certo, porque eu quero empreender. A minha vida vai ser empreender. E aí, claro. Bom, aí seguiu, né? Quando eu fui para Florianópolis e tudo. O engraçado disso tudo é que eu sempre quis, tá? E eu lembro, isso foi em 1997, Fabiano. Eu entrei no Banco Real no dia 4 de novembro de 1997. E o 4 de novembro depois significou muito essa data, porque tudo acontecia, as coisas importantes na minha vida aconteciam no dia 4 de novembro e eu peguei essa data para mim. Inclusive, nós casamos no dia 4 de novembro de 97, eu e André. Né? Eu assinei uma revista chamada Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu tinha pilhas e pilhas dessa revista e como empreendedor que eu também era empreendedor no meu trabalho, que eu acho que todo o empregado, todo funcionário, colaborador, ele tem que ser empreendedor, ele tem que criar. É isso aí. Não é só o empresário, o dono da empresa, não. Eu, enquanto funcionário, eu era empreendedor, sim. E eu assinei a revista Pequenas Empresas, e vê se tu me entende, eu abri um negócio todo mês. Porque daí todo mês vinha na capa da revista uma cafeteria. Tipo, vou abrir uma cafeteria. Sonhava, ficava sonhando. Cara, eu era tão pirado, que eu me lembro que eu caminhava no calçadão em Florianópolis e eu tinha aqueles radinhos, sabe? Uns radinhos que eram umas fitas desse tamanho, assim, aqueles de jornalista. Cara, eu caminhava na hora que eu ia para almoçar e eu tinha ideias e eu ficava conversando sozinho, cara, com o meu gravador. E eu dormia com um caderno e uma caneta do lado do meu criado mudo, porque eu acordava à noite, às vezes eu tinha algum sonho, alguma coisa, eu escrevia. Cara, olha, mas isso tudo...
É um Eu vou abrir um parênteses aqui. João, essa é uma dica que eu ainda ofereço para as pessoas, sabe? Porque, às vezes, nos momentos que a gente está, vamos dizer assim, em descontração, nos momentos de, né, de relaxar, de descansar, você estava ali no horário do teu almoço, esses são talvez os momentos onde mais poderão surgir insights, né? E aí, se tu não tem aí um caderno para anotar, alguma coisa para apontar, essa ideia ela vai embora. vai. Então, fundamental, cara, toda pessoa deveria, inclusive isso nos livros do Dale Carnegie, uma franquia que eu trabalhei por 10 anos, o Dale Carnegie dizia assim, ande sempre com um livretinho no bolso, né? Porque às vezes a ideia é aquilo, é um insight, depois ela se apaga da memória, né? E eu acredito muito que todo homem de negócio, né? Ele deveria, isso não sei se você faz, assim, todo homem de negócio deveria um dia sair do seu negócio, atravessar a rua e ficar ali, só olhando do outro lado da rua para ver o que acontece. Porque a gente se desloca daquele posto de eu sou o dono do negócio, eu sou empreendedor. E é nessa hora, João, que vão surgir diversas dicas. Então, eu não sei se tu faz isso, mas eu, às vezes, dizia assim, Tchê, um dia, amanhã, eu vou te dizer isso para ti, João, e para quem está aí, quem empreende. Amanhã, você entra na sua empresa como se você não fosse o dono. Entra como se você fosse um cliente, entra com olhos de cliente, atravessa o outro lado da rua e fica olhando o movimento do teu negócio. E ali, só ali, cara, com essa nova postura, já vai ter um monte de sacada de insight. Por isso que é importante anotar. Claro, as anotações são importantes. Olha que coisa, eu até não sabia disso aí, ou eu talvez não lembrava, porque eu fiz Dale Carnegie com a Tati. E, Fabiana, é muito comum. Talvez alguns amigos aqui me veem do outro lado da rua, eu com o meu chimarrão do outro lado da rua, olhando para o meu negócio. E eu fico 10, 15 minutos olhando para o meu negócio exatamente para ter esses insights. E eu vou te dizer um outro fator também que isso me ajuda muito. Hoje, claro, com 8 anos, é claro que às vezes a gente não consegue fazer isso com um negócio de 2, 3 anos, porque o teu negócio está muito no começo. Mas eu me permito hoje eu sair de Arroio Grande. Cara, uma viagem simples de Arroio Grande a Pelotas, que vai eu e a Andréia. Eu consigo já imaginar o meu negócio de uma outra forma. Então, o empreendedor, as pessoas que estão nos ouvindo, se permitam, quando vocês tiverem o negócio de vocês, se permitam sair do negócio. Entendam o que eu estou falando de sair do negócio. Afaste-se por 1, 2 dias. Afaste-se por um dia, que você volte no final do dia. Surgem muitos insights. E cada cidade que eu viajo, é claro, né? Cada cidade diferente que eu viajo, eu visito uma padaria, lógico. Eu sempre vou numa padaria. Em Pelotas, toda vez que eu vou numa padaria diferente. Embora eu já conheça quase todas, né? Mas eu vou numa padaria diferente. Eu preciso ver pelo menos como é que está sendo até o atendimento. E eu trago para mim, é claro, né? Eu vivo o meu negócio. Mas isso é cansativo, João? Como as pessoas dizem, mas é uma prisão. Cara, não é uma prisão. Eu tô realizado com o meu negócio. Era tudo que eu queria. E eu estou realizado. Só que, claro, né, tem o preço. Eu trabalho de domingo a domingo. Saio. Sabe que eu acho que eu recordo, assim, eu também, quando eu instruía para outras pessoas trabalhar, né, ajudava outras pessoas a se tornar treinadores, ajudava aqui, né, eu fazia o processo de formação e dizia assim, vá lá me assistir para você aprender 2 coisas, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Porque toda vez que a gente olha para um negócio que é, vamos dizer assim, concorrente ao nosso, é inevitável, você vai ver coisas boas e você vai poder olhar e vai dizer assim, cara, lá no meu negócio eu faço isso melhor. E quando você tem essa percepção, teu senso de autoconfiança fica mais elevado e quanto mais você se sente com sentido de confiança elevado, mais sólido fica o negócio. Claro. E essa questão que a gente estava falando do plano de negócios, ou a gente fazer um planejamento e anotar, e o que eu fazia de estar gravando, Fabiana, muitas coisas que eu anotei, que eu gravei, que às vezes a gente faz vamos dizer assim, por que tu tens que ter esse planejamento, por que tu tens que ter isso no papel? Eu não sei se todos aqui, pelo menos, eu assisti um desenho animado chamado Fantástico Mundo de Bob, né? Aquele que ele, sabe, ele imaginava, sabe, um mundo maravilhoso.
e muitas vezes a gente imagina um mundo maravilhoso na empresa. E que a gente vai fazer, vai acontecer, eu vou ter 10, 20, 30 funcionários. Cara, e aí quando tu vai para a realidade, as coisas são bem diferentes. Então, de repente, tudo aquilo que tu anotou, tudo aquilo que tu planejou, pode não ser daquela maneira. Mas que bom, mas que bom que tu anotou e tu viu que realmente não era daquela maneira que tu ia fazer. Porque se tu não anotar e tu realmente vai lá e faz sem planejamento nenhum, amigo, as chances de você quebrar a cara, eu estava vendo ontem, estou falando com o Guilherme sobre as estatísticas do Sebrae, que são entre 2 anos, mais ou menos, em 2 anos as empresas 60%, 70% quebram, a chance de... Falei disso na live, tu não tinha entrado ainda, falei exatamente esse dado aí. As chances de quebrar a cara são grandes, se não tiver um planejamento. Então, assim, para que quebrar a cara tem um aprendizado? Tem, mas é doloroso. É doloroso. Eu passei por isso agora há pouco tempo. Cara, e o pior de tudo, tá? E o pior de tudo, eu sabia, mas eu só por empreender, só por ter um outro negócio, eu fui lá e fiz sem planejamento nenhum. E vocês foram testemunhas, vocês viram um negócio que eu abri em Arroio Grande e que acabou não dando certo. Eu não falo nem do Paradouro agora, que eu tive por último um Paradouro também, que era nas margens da BR-116, quem ia para o Uruguai. Aquilo ali foi uma questão da pandemia. Tá? Eu estava colhendo os frutos. Eu tinha acabado de renovar o meu contrato. Meu contrato tinha sido por 2 anos e eu tinha renovado por mais 2 anos. E fevereiro começou e eu acabei depois fechando, porque o meu cliente que passava ali, o cliente que passava naquele café, era o cliente exclusivo do Uruguai. E, bom, enfim. Shop, fazer do free shop, né? Perfeito. Mas o planejamento não é simplesmente fundamental. É 100% do seu negócio. Essencial, Faça o planejamento. Sabe que em um dos treinamentos que eu ministrei, eu ministro hoje para outras empresas, lá diz o seguinte: em todo e qualquer tipo de negócio, primeiro você tem que gastar 25% de todo o tempo, de tudo que você vai fazer, 25% do tempo você tem que gastar no planejamento, né? Para se preparar para a visão, né? E sabe o que é mais maluco? Que você até falou agora há pouco. Eu brinco que o papel é o melhor amigo do homem. Tem gente que diz que é o cachorro. Se você chutar o cachorro, ele morde. O papel, você pode chutar, ele não morde. Então é o melhor amigo do homem, é o papel. Por quê? Porque o papel aceita tudo. Então você pode fazer um planejamento, você pode colocar no papel, você pode estabelecer uma diretriz, você pode começar a estabelecer os movimentos, mas daqui a pouco chegou na metade do caminho, você olhou assim, não é nada disso aqui, cara. Ou não tá. Então a gente apaga com a borracha, ou deleta lá no computador, traça um novo rumo e vai embora. Cara, não é feio mudar. Não é feio mudar. Mas o problema é quando você não tem, né? Hoje eu também estava conversando isso aqui meio-dia, e eu me lembro que um cliente meu, que é da área da agronomia, o cara é plantador de arroz, um grande plantador de arroz, e ele disse assim, mas aqui eu não posso fazer planejamento de quando vai chover. Né? O cara planta arroz. Ele disse, é verdade, a gente não tem como planejar o tempo, mas o que tu vai fazer tão logo pare a chuva? Entende? Então, assim, a gente planeja aquilo tudo que é possível, que está dentro do nosso poder, dentro da nossa mão. Outra coisa, quando você faz um planejamento, tem a consciência que você precisa ter que você só planeja aquilo que você é capaz de executar. Bom, eu tenho que delegar, beleza? Então, quando tem que delegar, essas pessoas precisam ser instruídas, elas precisam ser treinadas. Né? Eu vejo muitas vezes os empreendedores também falhar, porque eles acreditam que o cara que está ali, ele já sabe de tudo, né? E às vezes a gente acaba, o empreendedor não tem consciência disso, ele acaba levando para o lado pessoal, achando que o cara está de marcação, mas a primeira pergunta que a gente faz quando tem um problema dentro da empresa cara, o cara sabe fazer? Foi treinado? Não foi treinado? Ele foi exaustivamente treinado? Ele está sendo ajudado? Porque às vezes a gente quer milagre das pessoas. As pessoas, eu costumo dizer, a não ser que o cara seja um colaborador mau caráter. Mas ninguém erra porque quer, né, João? Claro. Eu acho que a parte de estudo do negócio, bom, tu estava falando em 25%, só que isso aí não para, tá? Não para depois que eu abri o negócio. Cara, ele tem que, é como um documento. É como um documento que tu tem na gaveta que ele tem que ser consultado, não vou te dizer diariamente, mas sempre que tu tiveres alguma dúvida sobre o teu negócio, tá ali.
Ali está o teu planejamento, ali está o que tu escreveu. E não, Exatamente. e aquilo que tu estavas falando, e eu até complementei ali, não é feio mudar o rumo na metade do caminho, amigo. Não é feio. Com certeza. Feio é tu deixares, tu saberes que está indo para o caminho errado e tu continuar. Aí é que tá. Vou trazer um exemplo aqui. Eu não sei se é de quem está aí do outro lado, se é da época. Talvez seja da minha época, João, e da tua. Há muito tempo atrás, existia um cara que chama Chico Anísio, é falecido. Chico Anísio ele era garoto propaganda de um chinelo chamado Havaiana. Vocês conhecem? Lá naquela época, o lema do chinelo Havaianas era não dá cheiro e não solta as tiras. A conduta, a linha de trabalho da Alpargatas, que é a que fabrica os chinelos Havaianas, naquela época era um chinelo barato, teoricamente para público de classe C e D, e vendiam essa ideia de um chinelo barato para a gente poder comprar, para o brasileiro poder comprar. Houve um tempo em que essa marca foi totalmente reformulada, né? E então eles começaram a contratar atores globais para fazer, então mudaram o estilo do chinelo, colocaram cores, e hoje a gente vê diversos modelos do chinelo Havaianas. Agora vai ver no supermercado. É o mais barato? Não é. Então, veja, é um negócio, é uma empresa que já tinha uma certa conduta de mercado, tinha um planejamento, mas eles enxergaram que, bom, agora é hora de dar um novo rumo, alçar um novo voo para um novo projeto. E veja, aí nessa hora muda radicalmente a linha de conduta, o planejamento. Só que, veja, de novo, para fazer uma mudança de rota dessa, não é simplesmente chamar um cara, fazer uma propaganda e mudar a cor. Não, tem que ter toda uma estratégia de preparação, o que vai ser feito, que é um novo rumo, né? A empresa é como um produto, né? Eu lembro, em uma das disciplinas que eu estudei em administração, é como um produto e ela segue um gráfico, né? Ela vai subindo, até o momento que, ou amigo, tu faz um reposicionamento, que de repente foi o caso que a Havaianas fez. Eu lembro da época que, numa festa onde, não me lembro, acho que era num verão, assim, atores globais, todos eles de chinelo. Todos eles de chinelo Havaiana. Cara, aquilo ali foi quando explodiu. A empresa é como um produto. Então, ela vai ter um pico. Se não tiver um reposicionamento, amigo, ela começa a descer. É assim que funciona. E a queda é tão acentuada quanto a subida, né? Exatamente. Então, foi feito esse reposicionamento, e isso aí vale para a gente também. Claro que a Havaianas, uma empresa SA, uma empresa com ações, mas isso vale para o microempresário, vale para o MEI, vale para o empresário individual. Claro que sim, tu tem que fazer um reposicionamento da tua empresa. Sabe que eu sempre digo assim, que uma empresa que quebra, antes quebra a cabeça do dono, né? Então, não importa o tamanho da empresa, você pode estar empreendendo, fazendo brigadeiro em casa. O maior problema é que as pessoas acabam tornando, mesmo que o negócio seja pequeno, amador demais. Você pode ter um negócio altamente profissional na cozinha da tua casa. Depende muito da postura. Eu estava falando por isso que o empresário tem que ter postura. Aqui no sul a gente chama de negrinho, né? Mas é o brigadeiro, né? Então tem gente que vende negrinho, que é R$2, e tem gente que vende brigadeiro gourmet, que é R$10. Entende? Aí o que mudou? Alguém, tio, me compra um negrinho, e o outro vai dizer assim, cara, eu só tenho produção para daqui a 2 semanas, mas é brigadeiro gourmet. O que mudou? O produto é o mesmo, os ingredientes, os insumos são os mesmos, mas o que muda é o conceito. Então eu posso em casa vender negrinho, eu posso vender brigadeiro gourmet. O que mudou? É a minha posição que está na minha cabeça. Como é que eu me posiciono para o mercado, né? Então, necessariamente, eu posso ter o menor negócio do mundo, posso operar aqui da minha cozinha, mas ele pode ser profissional, sim. Claro, a história do suco de laranja, né? Ou eu vendo a laranja, vamos lá, quanto é que está a laranja? R$3 o quilo, ou então eu vendo um copo de suco a 5, 6, 7 reais. Exatamente. É o empreendedor que se preza. Cara, aí é que tá. O empreendedor, o que as pessoas precisam colocar na cabeça é que, voltando, o empreendedor ele não trabalha pelo dinheiro. É consequência daquilo que tu faz. Então o empreendedor cria diariamente, não, mas isso não é uma coisa forçada. Acontece.
A criação, ela acontece todo dia e ela só vai acontecer, a criação só vai acontecer se tu tiveres inserido no negócio, focado no teu negócio. É isso aí. Empreendedor, voltando, as pessoas que dizem para mim, poxa, mas como é que tu aguenta? É uma prisão. Cara, não é uma prisão. Para mim é uma motivação diária eu estar ali. É por isso que eu costumo dizer, né? Às vezes tem um pastor que fala assim, não casa, amigo, não casa, né? E fica falando sobre isso. Por quê? Porque depois que casou, né? Então por isso tem que levar muito tempo para escolher. Depois que casou, não tem mais volta. Então eu costumo dizer também que, cara, se você for empreender, cara, se permita empreender fazendo alguma coisa que você curte fazer, porque aí não é trabalhar, aí é realmente um posicionamento de prazer, né? Então, às vezes, eu entendo isso. Tem gente que vai ter necessidade de fazer por uma questão de que precisa agregar renda, tá tudo certo. Às vezes a gente tem que passar pelo caminho das pedras mesmo para chegar no paraíso, né? Mas eu sempre digo assim, se você tem um ideal, se você tem um propósito, mesmo que agora você tenha que talvez gastar energia e tempo em algo que não é tudo aquilo que você deseja e sonha, não tem problema. Se permita entrar, colocar o pé na água e fazer movimento, porque às vezes as pessoas também ficam esperando o melhor momento para começar alguma coisa, e o melhor momento de começar é agora, é hoje, entendeu? Sabes que isso vem a calhar porque eu estava conversando com um sobrinho, afilhado meu, e ele estava falando sobre colocar um negócio e a gente estava conversando com ele, porque assim, a questão de que tu falasse de uma renda é diferente de tu abrires um negócio por necessidade que eu já vou ter que sugar, vamos dizer assim, que eu já vou ter que tirar algum dinheiro do meu empreendimento logo no primeiro dia. É difícil de eu abrir um negócio. É diferente eu abrir um negócio por necessidade do que um negócio por oportunidade, onde tu tens todo um tempo para te enxergares qual é a melhor oportunidade para te colocar um negócio. Vamos que seja na minha área, algo sobre comida. Então, ou um restaurante, ou uma padaria, mas é muito melhor. É o tempo que eu tenho de achar alguma coisa que seja legal eu fazer, que seja lucrativo dentro daquela cidade, como Arroio Grande, onde eu estou, e isso foi pesquisado. Fabiano, antes de eu abrir a minha padaria, eu pesquisei uns 8, 9 meses antes, eu não lembro bem, mas foi mais ou menos por aí. Qual era o melhor negócio para se abrir aqui em Arroio Grande? Dentro daquilo que a gente queria, que era comida. E nós chegamos até a padaria Dona Farinha. Sabe o que eu fico pensando assim, eu estou me colocando dentro da tua cabeça. Ágil como você desejoso de estabelecer movimento como você né? Um cara direcionado para ação como você é. Eu fico imaginando tua paciência de montar todas as peças do quebra-cabeça até abrir o negócio, né? Eu sei que você tem a clareza da importância, mas eu fico pensando tua ansiedade de querer colocar o negócio logo e você se trabalhou para chegar no melhor momento. Bom, a empresa também é um exercício de tolerância. A gente, de paciência, tem que ter realmente paciência. Trabalhar com o público também, como eu trabalho, requer muita paciência. É uma arte. E eu costumo falar isso aí para as pessoas que trabalham comigo. Sabe que eu tive uma oportunidade, eu não sei se a gente tem tempo ainda, eu tive uma oportunidade de eu conhecer um cara fantástico, que foi o Daniel Teva. As lojas Teva, eles... O Eduardo Teva. Perdão, o Eduardo Teva. Eu conheci ele pessoalmente, até ele me deu um livro, que é A Arte de Fazer as Pessoas Experimentarem o Seu Máximo. Se eu não me engano, esse é o nome do livro. E eu li esse livro dele. Cara, eles, todos os dias, pós-almoço nas lojas Teva, eles fazem uma preleção. Sabe como se fosse assim, o time que vai entrar em campo no futebol? Eles fazem ali aqueles últimos 15 minutos para, né, que é o planejamento do jogo ali. E eles fazem uma preleção, cara. Eu tive a oportunidade de entrar nas lojas Teva, que depois eu acabei conhecendo um gerente em Joinville de uma loja dessa aí. Cara, é fantástico. Os caras fazem uma mini reunião assim, de 15 minutos, que é para o primeiro atendimento, sabe? Aquele impacto que vai causar no cliente.
eu tive a oportunidade de ver isso aí. Cara, e é por isso que essas lojas Teva, elas estão aí do jeito que estão, né? Fantástico. É uma oportunidade imensa. Eu ainda não assisti uma palestra dele, mas é um cara fenomenal, né? É verdade. Ele é, inclusive, um aluno, ex-aluno de Dale Carnegie, né? Olha, que legal. Ele é um divulgador. Ele, na época, também a gente fez algumas parcerias, conversamos muito. Ele me reconhecia como cara da Dale e ele recomendava, inclusive, ele recomenda isso nas palestras, né? Mas, João, eu tenho feito essa pergunta para todos os empreendedores, não vou deixar de fazer para você. A gente tem tempo ainda porque o Instagram está me privilegiando, eu consigo já pular a fronteira daquela 1 hora, então a gente não está mais na prisão da 1 hora. Então estamos felizes por isso. Se tu pudesse olhar para a tua trajetória, desde os primórdios, dos primeiros movimentos de empreendedorismo, e pensasse assim, cara, eu sei que eu estou explicando para que fique claro, né? Eu sei que a gente não esquece, mas eu queria que tu pensasse em uma história para arriscar do mapa, para esquecer, que na verdade significou um grande aprendizado. Tem? Tem sim, claro que sim. Conta para nós. 2010, eu morava em João Pessoa, na Paraíba. Eu era propagandista de um grande laboratório farmacêutico. Eu tinha pedido demissão do Banco Real e era um sonho eu trabalhar nesse laboratório. Mas por trás o sonho maior era que eu abrisse um negócio. Eu tinha que abrir um negócio. E eu falava uma coisa. Mesmo que eu quebre a cara. Não. Esse talvez tenha sido o meu maior erro. Porque eu já abri o meu negócio falando isso. Mesmo que eu quebre a cara. Caraca, maluco! Gente, esse é um código poderoso. E eu lembro que eu conversei com um amigo, dono de uma padaria em João Pessoa. E eu disse para ele, Madruga, tô saindo da Eurofarma. E vai fazer o quê, homem? Eu disse, eu vou abrir um restaurante para mim. Que restaurante é esse? Eu disse, eu vou abrir uma franquia. E eu falo aqui sem problema, porque eu saí numa boa da franquia, que foi a franquia do restaurante Divino Fogão. E, homem, mas aonde que vai ser isso? Eu disse, dentro de um shopping, em Joinville, Santa Catarina. Mas como não faz isso? Cara, esse cara, ele fez de tudo. De tudo. Aliás, ele não fez de tudo porque eu fui abrir o restaurante. E eu peguei toda a minha rescisão, e eu gastei até o que eu não tinha para abrir essa franquia. Fabiano, quando eu lembro que eu fui para a minha última entrevista em São Paulo com o franqueador, eu li um livro em 3 horas, amigo, sobre franquias. Mas, cara, como é que eu vou fazer isso se eu demorei 9 meses para abrir a padaria Dona Farinha depois? Né? Então, foi tudo muito rápido o que aconteceu e não teve planejamento. Eu dei com os burros na água e foi doloroso. Então, voltando ao que a gente conversou sobre planejamento, por isso que eu falo muito sobre isso hoje. Tá? E essa é uma história que realmente, amigo, eu não vou esquecer jamais. Jamais. Ótimo. Nada é por acaso, né? Tá aí. A gente às vezes não gosta de lembrar, é complexo, mas tudo que nós somos hoje, na vida de hoje, tanto eu quanto você e todo mundo que está aí do outro lado, a gente só é graças às nossas histórias, né? E às vezes a gente é moldado a ferro e fogo. E eu costumo dizer que quanto mais desafios a nossa vida teve, mais sedimentado está nosso caráter, nossas crenças, né? Então, óbvio, quem tem capacidade e possibilidade de ressignificar, porque às vezes as pessoas estão tão sentidas da vida, tão sentidas com os pais, com os irmãos, com os amigos, com os antigos chefes. Quem não tem capacidade de ressignificar sempre terá problema. Mas quem tem a capacidade de ressignificar e de olhar para trás e fazer uma releitura dos momentos mais desafiadores, certamente vai ter nos próximos passos, porque a vida se restringe daqui para frente, né? Quem carrega passado está carregando bagagem e peso desnecessário, né? E eu sei que tem muita gente que acaba carregando uma bagagem, às vezes, tão pesada que dá vontade de desistir da vida. Ontem eu estava assistindo uma live
E me impressionei, falou sobre suicídio, e me impressionei o quanto tem gente que já pensou em suicídio na vida. E tudo isso tem a ver com o quê? Às vezes as pessoas são tão apegadas aos problemas, são tão apegadas às coisas ruins e não se desvencilham disso. Porque não tem capacidade de ressignificar, que tem gente que acaba saindo do mapa porque não teve capacidade de ressignificar, quando, na verdade, tudo que vem, tanto para mim quanto para você, por isso te perguntei, essa história, na verdade, a gente quer arriscar do mapa, mas ela baliza hoje teus comportamentos, já sabe que tu não quer mais, não é? Isso, na época, me custou caro, me custou um apartamento, mas a questão vai além das finanças, jamais, tá? Eu me considero um cara empreendedor, tá? Mas jamais se passou pela minha cabeça suicídio, mas o que é doloroso, que eu falo que é a parte dolorosa de tudo isso, é que você se sente incapaz. Cara, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para ter um negócio, será que eu tenho que voltar? Para trabalhar para alguém? Eu te confesso que isso no começo aconteceu, mas aí eu voltei, aí eu comecei a ficar, sabe, volta assim. E eu disse, peraí só um pouquinho. Eu pedi demissão para abrir um negócio. E o negócio vai continuar. Se não for este o negócio, vai ser outro. Tá? Vai ser outro. Porque, cara, a vida de um empreendedor, ela é assim. Algumas vezes tu vai cair, cara. Tu vai cair. Mas tu tem que saber te levantar. E eu sabia que em algum momento isso tudo ia acabar. Ia acabar. Vai acabar. Vou te dizer também mais assim. Comecei a contrair empréstimos. Poxa vida, sabe? Se o negócio já não está dando, como é que tu vai estar contraindo um empréstimo? Isso aí é um pecado capital. Tiro no pé. Chegou algum dia que eu falei, bom, eu vou parar. Eu vou parar de fazer empréstimos. E aí eu sabia, bom, eu tenho 36 meses para pagar. Bom, estou dando um exemplo aqui de 36 meses, né? E eu sabia, a cada mês, e eu falava para André, todo santo dia, eu dizia, isso vai acabar, até que acabou. Amigo, aí você acorda, você dorme. Sabe que eu também já vivi essa experiência e tenho compartilhado aqui. Eu já vivi o peso da... hoje eu também estava falando isso com esse casal que estão me visitando aqui em casa, que quando você contrai uma dívida, você virou escravo de alguém, né? Uhum. E às vezes um réis mortal pode, às vezes, ter um desafio. Tem gente que faz dívida e perde o emprego, tem gente que faz dívida e o negócio muda. E, cara, aí aquele senhor começa a te apertar, começa a te meter pressão. E aí, então, eu costumo dizer o seguinte, que, por exemplo, lá na Europa não existe cultura de dívida. Os europeus não fazem dívida, né? É tudo à vista lá, não tem conversa. A gente acabou sendo ensinado a fazer dívida. Mas eu perdi o fio da meada do que eu estava falando. Olha só, e com todo respeito à questão da dívida, das parcelas, da famosa parcela que nós temos aqui, cara, mas às vezes eu vejo assim, ó, eu não sei se todo mundo faz a conta, mas eu vou lá nas revistas, nos jornais que vem, às vezes vem um encarte de uma loja lá. Um exemplo, um ferro de passar roupa. Cara, os caras colocam em 24 vezes, tu paga 3 ferros. E as pessoas compram, quanto é que cabe na minha... A parcela cabe no meu orçamento, vai lá e faz. Cara, mas tu não faz a conta final. Poxa vida, né? Eu brinco assim, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas tinha uma empresa que fazia uma propaganda de quanto você pode pagar, né? Quanto é que você quer pagar, né? E aí eu pergunto assim, o que vende esse negócio, né? Aí alguém diz assim, geladeira, vende fogão, vende televisão. Não, meu amigo, esses caras vendem dinheiro. Cara, e tu paga caro por esse dinheiro, né? O brinde é o eletrodoméstico. Tem uma empresa que já está nesse ramo já há bastante tempo, uma empresa gaúcha, que os caras têm por trás realmente um banco, né? É um banco. Né? E aí o empréstimo, hoje eles estão emprestando um dinheiro baratinho, que é 7,5% ao mês. Imagina, poxa vida. Aí... É barato. Mas eu ainda costumo dizer uma coisa, né? Eu acho que é importante que, e até nem entramos no assunto, sei que você é um cara especialista em finanças, né? Dá para fazer dívida? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu costumo dizer assim, se você vai fazer uma dívida, fez planejamento,
né? Onde você vai investir? Essa dívida, ela vai te trazer resultado? Ela vai, o bem que você vai adquirir, ele vai pagar aquela dívida e ainda tem uma lucratividade? É um ótimo negócio. O problema é que às vezes as pessoas dizem, mas eu vou comprar minha casa na Caixa e vou pagar em não sei quantos anos e a prestação é barata. Cara, casa não é ativo, casa é passivo. Então, às vezes a pessoa diz, mas você empreendeu dinheiro. O problema é exatamente isso. Só que você empreendeu um dinheiro que você vai pagar de juros. Outro dia eu estava vendo que quando você faz uma prestação de casa, os primeiros anos, não sei quantos, se é 10 anos, é para amortizar a dívida. Só depois você começa a pagar. Né? É um troço maluco. Assim. Então, às vezes a pessoa, eu fiz um baita negócio. Tá certo que, de repente, às vezes, pagar aluguel é mais caro, mas é sempre importante saber onde é que você coloca o seu dinheiro. E se você vai fazer um investimento que requer que você faça dívida, você tem que ter clareza de que essa dívida ela tem que se pagar. Se ela não se pagar, é prejuízo. Você está perdendo dinheiro botando... É onde a gente tem que separar. A gente está fazendo uma dívida ou um investimento. Né? Exatamente. Se for a questão de um equipamento que de repente vai me trazer uma maior produção, como trazendo para a minha padaria, peraí só um pouquinho, e requer essa maior produção, está tendo demanda da maior produção, ótimo, aí eu posso fazer porque realmente vai se pagar. Né? Agora, se é uma dívida como eu fiz no passado, que é uma dívida para pagar dívida, amigo, a chance de dar errado é 100%. Me fala um pouquinho, João, para a gente encerrar assim, duas coisas, tá? Eu quero que, primeiro, você me fale um pouquinho dessa tua trajetória pela área das finanças, enfim, eu sei que você tem um projeto que tá a caminho, assim, né? Está sendo planejado, mas eu sei que tem algo muito legal aí. Me fala um pouquinho dessa visão empreendedora no que tange as finanças. A questão das finanças, Fabiano, desde que eu trabalhava no Banco Real... Aprendeu? Na marra. Desde que eu trabalhava no Banco Real, eu de um tempo, assim, quase já no final, eu trabalhei, foram 13 anos, eu tive um sonho lá, eu coloquei na minha cabeça de que realmente eu ia trabalhar no laboratório Eurofarma. E eu só tinha na minha cabeça o laboratório Eurofarma. Eu saí do banco, mas o banco não saiu de mim. As finanças, elas estão no meu dia a dia junto comigo. E eu vejo diariamente, às vezes, quando eu me deparo com alguns grupos no WhatsApp e até amigos que a gente conversa pelo Facebook, eu vejo o que as pessoas estão passando. E hoje sigo vários grupos de padarias. E as perguntas, elas chegam a um mesmo... sempre o objetivo é financeiro. Cara, e eu vejo por onde que essas pessoas estão chegando. Porque a essência ela é a mesma. De eu ter um restaurante, de eu ter uma padaria, uma casa de ferragens, as finanças elas vão ser a mesma. E o fato de eu hoje estar procurando fazer algum negócio sobre finanças, e a gente já conversou muito sobre isso, me permite aqui falar, eu comecei a estudar finanças, fiz alguns cursos de finanças já, e eu lembro que na época teve um cara que me puxou a orelha e ele disse, cara, tu não precisa disso. E realmente, depois de todos os cursos de finanças que eu fiz, eu disse assim, cara, eu sabia de tudo isso. Eu só precisava me organizar. E o que eu percebo por trás dessas pessoas que eu tenho nesses grupos de padarias, o que eu percebo é que essas pessoas elas só precisam se organizar e elas não sabem como, sabe? Mas eu precisei fazer um curso. Então, é aí que eu quero chegar. É exatamente por aí. Legal. Maravilha. Para a gente encerrar, uma história de empreendedorismo para ficar para a posteridade, assim, que tipo assim, cara, foi muito legal essa história que tu viveu nessa caminhada e que foi talvez um momento mais prazeroso, assim. Quando foi? Amigo, com todo prazer isso aí. Isso tem tudo a ver também com o restaurante Divino Fogão que eu quebrei a cara, com a franquia que eu quebrei a cara. Eu não me lembro, mas mais ou menos assim, no 5º, 6º semestre de administração, eu tive uma professora que na época, de economia, ela me falou, e isso ficou gravado para mim, que as pessoas já sabem, de tanto que ouvem hoje, né? Mas na época ela
falou uma frase que ela disse: nunca carregue todos os ovos no mesmo saco. Uhum. E eu aprendi a não carregar todos os ovos no mesmo saco. Quando eu entrei no restaurante Divino Fogão, em seguida que eu cheguei em Florianópolis, nessa minha caminhada em 1997, eu comprei um terreno para mim. Eu comprei um terreno no norte da ilha. E quando eu entrei no restaurante Divino Fogão, tá? E esse terreno eu nunca construí absolutamente nada nele, tá? Eu deixei lá, foi um investimento na época. E quando eu entrei no restaurante Divino Fogão, eu lembro que o franqueador até me perguntou, porque eu fiquei com 60% das cotas do restaurante. João, não quer entrar com mais? Não tem mais? E eu falei, não tenho mais. Que era realmente, o apartamento. Eu poderia ter vendido, né, o terreno. E esse terreno, hoje, que eu deixei dessa dúzia de ovos que eu não carreguei toda ela, eu deixei um ovo de fora, foi a padaria Dona Farinha. Então eu deixei esse terreno, porque ele foi um investimento que depois eu vendi e planejei, fiz todo um planejamento para que eu pudesse abrir a padaria Dona Farinha, e hoje ela está aqui, com 8 anos. Que legal. Que legal. Sabe que, para quem está aqui, e em algum momento que a gente tiver a oportunidade de ir até o Uruguai, aí, na cidade de Jaguarão, não tem que vamos dizer assim, não tem que passar pela cabeça de não passar por Arroio Grande, né? Tem que ter essa experiência. Eu sei que agora a gente está vivendo um momento de pandemia, não sei como é que está nesse momento exato, aí se dá para chegar lá e tomar um café, mas o que eu admiro demais no João, e você está te falando, João, é a tua capacidade de empreender e de fazer um negócio diferenciado, né? Talvez as pessoas, e eu tenho certeza que foi isso, né? Quando você abriu a padaria nesses moldes, você trouxe algo de cidade grande, né? E às vezes as pessoas acham que nunca vai ser necessário para a cidade quando ela é pequena, mas eu creio muito nisso, que quando a gente tem um peito, quando a gente tem vontade de fazer algo diferencial, certo, o negócio pode levar um tempo, mas ele vai prosperar. E eu sei que esse é o teu caminho aí. Um código que você possa nos deixar empreendedor. Planejamento. Jamais deixe de planejar o seu negócio. Se você ganhar tempo planejando o negócio, eu tenho certeza que tantas e tantas noites de sono você vai ganhar, você vai dormir e não vai ter uma experiência amarga. Na verdade, não é questão de não ter uma experiência amarga, mas tu vai minimizar o insucesso. Então, tudo que tu puderes fazer para te cercar e teres sucesso no teu negócio, faça. E o planejamento, sem dúvida, é a parte fundamental nisso aí. Fantástico. Se tu lembrasse de alguém aí na tua cidade, talvez nem me conheça, que seja tão empreendedor quanto você, ou alguém que não é só da cidade de Arroio Grande, que você acredita que poderia estar aqui para contribuir para quem está nos ouvindo. Tem alguém que tu lembra? Claro que sim. Bom, como eu não entrei pelo meu Instagram, certamente até a pessoa acabou, e eu fiz um convite para uma amiga, ela é daí de Pelotas, eu não sei se tu conhece, que é a Mari Campos. Ela trabalhou no Banco Real também bastante tempo. Depois ela trabalhou, se eu não me engano, com o Pedro Zanetti. E hoje ela tem uma corretora de valores. Se eu não me engano, ela tem uma franquia de uma corretora de valores. E eu tinha conversado com ela ontem à noite. Eu disse para ela, Mari, assiste. Ela disse, não, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, provavelmente ela deve ter entrado no meu Instagram e ela não viu. Mas é uma pessoa que eu indico e depois eu vou copiar. Eu vou copiar para ti, tá? E eu tenho... E eu tenho um grande amigo, Fabiano, que é um cara que eu admiro demais, é daqui de Arroio Grande. É um amigo que eu fiz, eu não sabia disso aí, ele me falou depois que nós servimos junto no Exército, e eu não lembrava dele. E esse cara hoje, ele tem aqui em Arroio Grande uma empresa de internet. Era a Top Media e hoje é a Mondax. Esse cara é um grande empreendedor. É um cara que eu gostaria de ver aqui também contigo. E eu vou conversar com ele. Maravilha. Ó,
o que eu tenho compartilhado todos esses dias. Eu não vou parar esse movimento, são 77 lives, e dependendo do que acontecer, a gente vai, quem sabe que a gente conte mais do que 77 histórias. Eu não tenho dúvida que tem muitos empreendedores e empreendedoras que poderão passar por aqui. E a minha missão como sempre foi, tem sido ao longo de 15 anos, é ajudar homens e mulheres de negócio, independentemente de estar à frente ou não de um negócio, porque às vezes você mesmo falou isso, né? Você empreendeu em outras empresas, e quando a gente fala de empreendedorismo, necessariamente não é que você tem que ter um negócio. Mas a minha missão tem sido ao longo desses 15 anos ajudar pessoas a se tornarem pessoas melhores para que seus empreendimentos tenham melhores resultados. Não existe negócio que prospere se não tiver por detrás pessoas imbuídas de melhoria contínua. Se não tiver melhoria contínua, o negócio não evolui. E eu sempre digo, todo negócio tem o tamanho da cabeça dos seus gestores. E se esses caras não tiverem a oportunidade de ampliar seus horizontes, de conhecer gente nova, de conhecer novas ideias, de conhecer novas ferramentas, infelizmente, muito bons negócios ficam limitados, sabe? E assim, a gente vai olhar, eu vou aqui falar assim, a Kodak, outras, a Olivetti, que fazia... Cara, já ia falar da Olivetti. Empresas que eram líderes de mercado, gigantescas empresas. Né? A própria, vamos dizer assim, a BlackBerry, que se lançou no mercado de smartphones, né? Que era aquela coisa, era uma fortuna pagar por um BlackBerry, que é hoje nada, porque uma piscada. Não abriram-se para novos caminhos, para novas oportunidades. Então, todo empreendedor que não tem isso em mente, infelizmente, será engolido pelo mercado. Agora, se você abrir um pouquinho a porta, se permitir se desenvolver, evoluir o teu grupo, apesar de desafiador, sempre terá caminho para ser trilhado pela frente. Sabe o que me deixa feliz nisso tudo? É que eu me enxergo em tudo isso que tu falou. Cara, que legal. Eu fico feliz, Fabiano, e por essa oportunidade que a gente conversou na semana passada. Muito obrigado. Eu sou grato a ti, Fabiano, a Tati. Tivemos muitas reuniões e, por sinal, nós temos que voltar às nossas reuniões. Estou aqui, esperando. Tem tanta coisa boa, amigo meu. Foram muito legais. Cara, tu é um irmão, cara. Um irmão que a vida me deu. Os dois. E essa princesinha linda que está aí também agora, né? Linda. Sabe que eu tenho tido grandes aprendizados aqui, né? Porque às vezes eu estou aqui em casa, nossa casa é relativamente pequena, então a gente convive muito junto. Só que eu me permito ser observador de muitas coisas. E por incrível que me pareça, assim, a Sofia, que hoje tem 1 aninho, vai fazer 1 ano e 1 mês, ela tem me ensinado muitas coisas que se traduzem a essa realidade do empreendedorismo, né? Então eu estava falando a música, cabeça, ombro, joelho e pé. Todo empreendedor tem que ter clareza do que quer, tem que ter postura de homem de negócio, tem que ter a flexibilidade dos joelhos, porque se o empreendedor não for flexível, ele também vai à lona, e tem que ter firmeza no seu caminhar, tem que saber para onde vai, né? Então a musiquinha de criança é uma baita analogia para o mundo dos negócios. Verdade. Que legal, viu, Fabiano? Que baita oportunidade, viu? Obrigado, querido. 1000 vezes obrigado, amigo. 1000 vezes. Me sinto lisonjeado. Vamos nos ver em breve. Amanhã a gente vai ter uma convidada incrível. Ela é uma empreendedora nata, uma mulher forte, uma mulher que também empreende desde cedo. Tive o privilégio de tê-la como colega de trabalho, foi uma parceira minha em um negócio que eu tive lá na cidade de Lajeado. E ela tem certamente muitas histórias. É uma pessoa assim, também acima da média. É uma mulher que escreveu sua história no mundo dos negócios. Então, a história dela amanhã ela é bem legal de ser ouvida e certamente surgirão grandes aprendizados. Então, quem está aí do outro lado, aproveita porque amanhã, 19h27, a gente está começando mais uma série dos Códigos do Empreendedor. Gratidão, querido. Um abraço para a família aí. Tudo de bom. Obrigado. Beijão na Tati. Até mais. Tá bom. Tchau, tchau.